Boa. Bom dia a todos, para quem ainda não tive a oportunidade de falar, e já são muita gente aqui na sala e online. Nós vimos ao longo destes dias, e foram 3 dias intensos, este é o terceiro, de um grande evento montado aqui por 2 grandes mulheres, e vimos muita coisa sobre saúde, não é? Começámos com a saúde do trabalho, a saúde espiritual, a saúde física, que tem muito a ver também com a beleza e como é que nós nos vemos a nós próprios e como é que trabalhamos este processo. Ligado ao trabalho, que tem a ver com a ocupação, que é aquilo que vamos fazendo ao longo da nossa vida. A social, embora menos discutido, este evento tem muito a ver também com a parte networking, com a parte de estarmos uns com os outros. E agora vamos ver então a saúde mental. Eu não queria deixar de agradecer mais uma vez à Rebeca e à Maria por terem tido a coragem, a determinação e a força de trazer para este palco todas estas dimensões da saúde que fazem parte de nós e que fazem com que o nosso envelhecimento seja claramente um envelhecimento saudável e positivo se trabalharmos todas estas dimensões, ou pelo menos ganharmos de consciência como é que as devemos trabalhar ao longo da nossa vida, com os desafios que já percebemos, não é? E vimos aqui muito claramente no painel anterior, não é? E que devemos ganhar consciência para podê-los trabalhar. E é muito isto que vamos falar aqui ao longo da sessão, portanto, só para vos dar aqui um contexto e perceberem que a dimensão do que é esta história da saúde mental em Portugal. Portanto, 1/5 da população portuguesa sofre de algum problema mental. E coloca-nos, a nós portugueses, na quinta posição em termos dos países da Comunidade Europeia. Portanto, aqui com grande peso. E, portanto, nós fomos testemunhas também, ao longo destas sessões, de várias coisas que levam a beliscar a nossa saúde mental. Vimos aqui neste último painel a questão do preconceito, não é? O preconceito em relação à raça. Vamos ver a seguir o preconceito em relação à idade, com a questão do idadismo, cada vez mais falado e, graças a Deus, que tem sido trazido para aqui para o palco, que é claramente um dos preconceitos que estava muito esquecido, não é? Falamos muito da raça, não é? Do sexo, não é? Do género, mas muitas vezes esquecemos também que há um forte preconceito em relação ao envelhecimento. Da culpa, da vitimização, não é? Nós mulheres temos muito esta questão do nosso processo de envelhecimento, das exigências da sociedade, da pressão dos pais, não é? Nós queremos o melhor para os nossos filhos e às vezes fazemos tudo errado, por amor, não é? E muitas vezes aqui com esta questão, a pressão do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, não é? Da nossa sociedade e dos nossos pares. E é muito sobre isto que nós queremos trazer para este painel. Vamos tentar desmistificar aqui alguns mitos e aqui alguns tabus, falar da prevenção e falar também da questão da inclusão na doença mental. E era um bocadinho isto que vai ser o nosso painel. Espero conseguir passar por estas partes todas. Temos aqui um painel vasto e com experiências muito ricas. Então eu ia lançar aqui a laia do provérbio: de médico e de pouco, de médico e de louco, todos temos um pouco, e queria lançar aqui o desafio ao painel para contarem aqui uns momentos de loucura que tenham tido e que, se não fossem bem trabalhados ou se não forem bem trabalhados, podem-nos levar aqui a situações de questões de saúde mental. Se calhar começo aqui pela ordem, Filipa. Ok. Viva, bom dia. Obrigada, Rebeca, obrigada, Maria. Eu acho interessante esta pergunta que a Sofia nos traz, porque é uma maneira também de contribuir, como as outras mulheres até agora contribuíram, que é expondo um bocado a nossa parte mais individual e pessoal. Eu tenho um projeto, fui fundadora de uma cooperativa que se chama Lulu e os Maiores. A Lulu era a minha tia-avó, de quem eu ajudei a cuidar. E ser empreendedora, quem é empreendedora sabe, é muito difícil, é muito frustrante, há imensos erros, imensos falhanços sucessivos, coisas correm muito bem, coisas correm muito mal. E ao fim de algum tempo, eu tive muito tempo sozinha no projeto, com pessoas que foram entrando e saindo, porque era a vida delas e está tudo bem. E a determinada altura estive num processo, não diagnosticado, mas que eu senti que acho que estava quase em burnout ou depressão ou o que for. E dei por isso um alerta, ia entrar em casa, tenho um código e não sabia o código da minha casa, de entrarem no portão da porta de casa. E eu pensei, não, calma, há qualquer coisa de muito errado que se passa. E depois foram aparecendo pequenas coisinhas e eu percebi, eu tenho que parar. Só que se eu parar, nada vai acontecer. A Lulu e os Maiores fica parada. E então,
andei ali a debater-me, mas também com o apoio do meu companheiro tomei a decisão e parei durante 2 semanas, não fiz nada, desliguei completamente e acho que foi o melhor que eu fiz. Foi muito difícil tomar essa decisão, mas era o que era necessário na altura. E é difícil decidir estas coisas, como sabem. Algum mito em relação a esse tema? O mito é de que nós somos super, né? De que somos o máximo. Eu nunca aprendi a falhar, nem na escola, nem em casa. Sempre me disseram, tu tens que ser muito boa, e eu acho que era. Não tinha consciência, mas dei sempre o meu máximo. Mas eu não aprendi a falhar e achei que tinha sido sempre bem sucedido. E, portanto, cada insucesso e fracasso era uma frustração imensa e difícil de ultrapassar. Mas pronto, estou aqui e não fiquei doente por enquanto, espero não ficar. Vera, alguma história que queiras partilhar? No meu caso, há pouco falei-vos do burnout a seguir ao nascimento do meu filho Zé. É muito difícil nós assumirmos que esta máquina maravilhosa, este templo que nós transportamos, fala sempre mais alto. E eu lembro-me de estar a dar banho ao meu filho, com a minha filha Maria Antónia a precisar da minha atenção ao mesmo tempo, que também tinha tido há pouco tempo uma cirurgia nos olhos porque nasceu com um estrabismo alternado e acentuado, e pego no Zé no banho e começo a vê-lo a ir pela água abaixo e com as mãos bem firmes nele. E de repente pensei, pronto, é isto que se chama um estado total de estarmos fora do nosso controle. Então eu falei com o meu corpo e pedi ajuda-me, porque estou com 2 crianças. E há pouco falava-se de intuição. Eu acho que esta voz interior que nós temos nunca nos falha, para o melhor e para o pior. Então lembro-me de tremer os braços, de pegar nele, de tentar sossegar a minha filha, de pensar, eu não vou conseguir chegar à toalha, mas vou ter que chegar. Lembro-me de depois pôr o meu filho numa toalha, pousá-lo na minha cama, pegar na Maria Antónia, pô-lo a brincar, pegar no meu telemóvel, ligar a uma grande amiga minha, que é das coisas boas que nós temos, são os amigos, que o meu pai dizia que é a família que nós podemos escolher. Liguei à Maria Brisa e disse, Maria, tu não sabes o que é que me está a acontecer. Eu vi o meu filho descer pela água e ela fez a coisa mais importante que nós podemos fazer uns pelos outros. Ela disse-me, mas Chás, não há problema, olha, eu quando era com o Miguel via ovnis. E portanto ela desconstruiu a minha dor e eu naquele momento tive aquilo que nós defendemos muito, a Rita sabe na oficina, que é nós podemos ser mecânicos de nós próprios, afinar as nossas peças e dos outros, e isso de fazermos pelos outros dá-nos uma satisfação que não tem limite, nem tem preço, é gratuito e está disponível sempre. Por isso o que é que a Maria fez? Aquilo que eu tento fazer com as pessoas, que é desconstruir estes nós que nós temos na garganta, na barriga, nas costas, que são pesos, e depois desconstruir. Claro que procurei ajuda, a doutora Dulce Bolsa é uma mulher genial e tudo se arrumou, porque eu acho que o essencial é nós pensarmos assim, eu às vezes digo nas sessões individuais, tu não pões o iogurte no roupeiro e não pões uma camisa no frigorífico. Então esta possibilidade de sermos ágeis emocionalmente e de arrumarmos as nossas fragilidades e as nossas competências dá-nos um grande bem-estar. Espero que todas as pessoas nesta sala tenham uma Maria Bris, porque quando a outra pessoa tem uma resposta ativa e nos torna as coisas mais leves, é completamente diferente se eu tivesse uma amiga que dissesse assim, bem, estás completamente louca, olha, o melhor é eu ir ter com as tuas crianças, vou falar com o teu marido. Por isso, há bocado dizia a Amaduxa da Ofélia, é uma grande responsabilidade falar sobre emoções e afetos, mas nós temos uma grande sorte porque nos temos uns aos outros e eu acredito num futuro cada vez melhor para a saúde mental. Muito bom. E o mito em relação a essa história? Algum mito que queiras... O mito, há tantos mitos, não é? A minha avó dizia-me, oh Vera, mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. Ela estava muito preocupada porque a minha prima casou-se 12 anos mais cedo do que eu e ela queria muito perceber o que é que se passava com a minha parte emocional. E eu dizia, mas mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. E se o pássaro na mão não for nada de especial e os 2 a voar forem espetaculares? Por isso eu prefiro ir atrás daquilo menos óbvio e acho que tenho tido momentos felizes, muitos momentos infelizes, muitas desilusões, muitas manhãs em que acordo e penso, será que é isto que eu quero continuar a fazer? Principalmente quando sou posta à prova, mas viver é uma dádiva e é mágico. Todos os dias pode ser diferente. Sem dúvida. Rita? Então, assim, uma loucura que tenha acontecido, na verdade também partilho aqui a experiência de empreendedorismo, portanto levar a cabo um projeto
sem dúvida é desafiante e nos põe a questionar e, sobretudo, a capacidade, mas é realmente a motivação, a perseverança e acreditarmos naquilo que estamos a fazer. Mas quando estava a fazer a pergunta, vinha-me um pouco também lidar muito com o não. Porque eu dirijo-me a pessoas mais velhas e trabalho muito com a questão da criatividade e de novos desafios. E o não é a primeira resposta que eu recebo. Isto não é para mim, eu não tenho idade para isto. Isto é para as pessoas mais novas, isto era para quando eu era mais nova que eu tinha competências para fazer isto. Ou então os próprios técnicos acharem que determinadas coisas não são para eles também e que não são para as pessoas a quem se dirigem, dado que eu trabalho com pessoas de coletivo sénior, mas também com cuidadores que trabalham com essas pessoas. Portanto, essa loucura de sermos capazes de, no fundo, a loucura para mim está associada à liberdade, ou seja, sermos capazes de ser livres e de estarmos bem connosco, porque se estamos muito dependentes do que o outro pensa, nós não vamos fazer nada. E, portanto, romper aqui com este... Eu acho que é super importante acedermos à nossa loucura interior e de nos soltarmos, e para isso também é importante, se calhar, sermos criativos e de darmos asas a essa liberdade interna de, primeiro, não acharmos que só os outros é que são capazes, e, portanto, essa questão, por exemplo, da criatividade, de acharmos que é um dom. Ou seja, ou se tem ou não se tem. E é uma coisa que tem que ser partilhada, tem que ser, aliás, praticada, não é partilhada, também partilhada, mas tem que ser exercitada. E depois também esta ideia de que, se nós não nos conhecermos a nós próprios, na própria situação de ser criativos, também não vamos conseguir desafiar os outros a serem criativos. Portanto, esta ideia da loucura, eu acho que é fundamental todos vivermos, contactarmos com a nossa loucura, que é permitirmos às vezes fazer aquilo que supostamente aos olhos dos outros não estaria tão bem visto, mas que se algo dentro de nós, e falou há pouco da intuição, nos diz que se calhar até por aqui deveríamos ir, se calhar a nossa intuição muitas vezes dá-nos uma informação mais acertada do que as crenças que nós temos na nossa mente, que estão muito relacionadas com o que a sociedade acha, como é que nós nos devemos comportar, como é que uma pessoa com uma determinada idade deve se comportar, o que é suposto fazer com uma determinada idade, como é que se deve vestir, que atividades, mas eu agora vou andar a tirar fotografias, ou vou pôr-me aqui a vestir de uma determinada maneira, ou vou falar sobre sexo e sexualidade com outras pessoas, mas porquê? Portanto, se algo dentro de nós nos leva a ter essa curiosidade, acho que temos de seguir a curiosidade e a intuição e, sem dúvida, acho que devemos ter essa loucura, porque isso é o que nos faz estar vivos mais do que existirmos. Portanto, acho que sim, que devemos ser um pouco Sem loucos. dúvida. Sandro, Não é, Sandro? partilha agora connosco. Bom dia a todos. Então, claramente, quando vou às finanças, à segurança social. É um momento de maior loucura. Eu peço imensa desculpa, mas eu não consigo perceber essa coisa da loucura, né? Portanto, eu trabalho há muitos anos já desta área e, de facto, para mim é difícil perceber porque é que usamos esta palavra, às vezes por um ar até discriminativo em relação à nossa diferença. Eu acho que é mesmo isto, de loucura, é quem trabalha na segurança social e às vezes e tem que levar com pessoas muito mal educadas. Portanto, dentro desta área, não vejo nada de loucura. Muito bom. É para vermos as várias dimensões das loucuras, não é? Sem dúvida. Catarina. Bom, vou também partilhar, olá, muito bom dia a todos, antes de mais. Vou partilhar também uma situação pessoal que vivi há muitos anos e que tem a ver com uma escolha. Nós fazemos muitas escolhas na vida, estamos sempre a fazer escolhas e eu achei que tinha feito uma escolha fantástica em termos de formação académica e de futuro profissional, que foi o Direito. Portanto, fiz um curso ainda à época de 5 anos e depois fui estagiar e percebi que aquilo não tinha nada a ver comigo. E foi um momento bastante dramático da minha vida e difícil e desafiante, o ter que dizer que não àquele futuro, o ter que gerir expectativas, as minhas, as da família e as dos amigos, e portanto nessa altura recorri à ajuda profissional e foi excelente, foi ótimo. Hoje em dia sou psicóloga há uma série de anos, ainda bem que larguei o direito, tenho o maior respeito por quem continua nesse trilho, não era o meu, e se calhar o mito é este, é que nós não temos que acertar à primeira e estamos sempre a tentar até conseguir. Muito bom, obrigada. Eu vou então dirigir agora uma pergunta à cada. Vou começar por ti, Vera, e a te perguntar então como é que nós podemos ganhar. Falaste um bocadinho do testemunho sobre o teu projeto aqui no início do painel, da oficina, mas queria começar por te perguntar então como é que nós ganhamos consciência da importância de trabalharmos a nossa saúde mental
E como é que podemos utilizar isto na nossa rotina diária? Nós falamos da nossa higiene pessoal, mas isto também tem muito a ver com a nossa higiene, não é? Em termos mentais e, portanto... Sabes que é engraçado falar sobre higiene, porque quando este projeto começou, há 4 anos, eu ia sempre com um estendal e com algumas frases motivacionais escritas por mim numa cartolina cheia de cor, e depois dizia às pessoas que podiam ir tirando, e toda a gente levava para casa. Eu acho que é muito importante esta parte de materialização das coisas que são faladas, porque são lembretes, não é? Ou emocionários, como eu costumo chamar a caixa de ferramentas, mas de facto nós lavamos os dentes, penteamos-nos, arranjamos-nos, e não é comum olharmos para o espelho e perguntarmos: está tudo bem contigo? Gostas daquilo que fazes? Estás contente? Tens alguém a quem gostarias de pedir desculpa? Ou alguém a quem gostarias de perguntar porque é que me magoaste tanto e porque é que isso me influencia tanto? Portanto, eu acho que falou-se aqui também da intuição, esta viagem de introspeção. Nós, quando vamos às empresas ou em grupos particulares, as pessoas levam para casa um bilhete de avião que diz: o tempo voa, o piloto és tu. E que dentro da bagagem podemos trazer tudo aquilo que nos caracteriza. Portanto, não há pessoas, como dizia há pouco, que não têm uma história de vida, e se eu for atropelada, se for ver um filme onde há um atropelamento, isso tem uma reação e provoca um impacto em mim que não provoca noutra pessoa. Portanto, esta viagem das ferramentas é nesse sentido de nós criarmos diariamente, porque isto estamos numa plataforma online e eu escolhi a frase: as emoções são como os músculos, quanto mais forem trabalhadas, mais fortes ficam. E eu acho que isto tem que ser diário. Eu também costumo dizer que ninguém sai da barriga da mãe a andar de bicicleta. Por isso é a partir de hoje pensar assim: olha, se calhar eu não me conheço tão bem, porque quando nós nos conhecemos bem, deixamos de nos pôr em causa, e as pessoas já não têm esse poder, e infelizmente o amor tem vários formatos. Por isso, às vezes, são as pessoas que estão ao nosso lado, que gostam de nós, que querem que tudo corra bem, mas que, como têm tantos medos, nos transferem essa vibração. E nós emanamos uma coisa muito parecida com aquilo que atraímos. Então, é esta responsabilidade de connosco e com os outros pensar: eu quero tornar-me ágil emocionalmente, ou mais ágil, porque isto continua. Se eu falo assim das ferramentas, provavelmente sou a que mais as uso. Se as uso é porque preciso delas. Por isso, isto é um compromisso, é quase como no casamento, na saúde e na doença, para o bem e para o mal, para o resto da nossa vida. Pensarmos assim: vou investir em mim, vou conhecer-me melhor e principalmente não estarmos sempre a pensar no que não temos, mas o que temos e o que é que podemos fazer com aquilo que nós temos. E é isso que eu acredito que seja a agilidade emocional. É como se tivéssemos assim 3 bolas: a vida pessoal, a vida profissional, os nossos amigos, o nosso hobby, a nossa saúde. E quando uma bola cai, nós andamos um bocadinho... Eu acho que o nosso cérebro é social, por isso, mais uma vez, dou ênfase ao facto de nós precisarmos uns dos outros. E daí o nome oficina. Os carros fazem uma revisão, nós fazemos uma introspeção. Muito bom. Falando aqui da questão do aumento da longevidade, nós sabemos que cada vez temos mais anos de vida, mas isto implica também outro tipo de questões, nomeadamente da nossa saúde mental, o aparecimento das demências, não é? E pergunto à Catarina, por um lado, se nos caracterizas um bocadinho como é que nós estamos na questão das demências em Portugal, o que é que podemos fazer para prevenir, e quando situações destas nos batem à porta, como é que nós nos preparamos, ou o que é que nós podemos fazer? Agora é a parte em que eu agradeço à Maria e à Rebeca esta oportunidade de vir falar sobre um tema bem difícil, não é? Porque quando nós falamos em envelhecimento por um lado e em saúde mental, dizemos muitas vezes que a saúde mental é o parente pobre da saúde, as demências são o parente pobre da saúde mental, e portanto muito obrigada por esta oportunidade. Dito isto, dizer que há cerca de 200 mil pessoas com demência em Portugal, e portanto eu acho que este número dá logo aqui, enfim, o tamanho e a dimensão da problemática, mas também pensarmos que em 2050 serão perto de 350 mil. Então estamos a falar de muitas pessoas e estamos a falar de muitas famílias. E estamos a falar de muitos mitos também associados às demências. Por outro lado, e no que respeita àquilo que nós podemos fazer, e um dos mitos é exatamente este, que é, até há muito pouco tempo dizia-se que não era possível fazer nada. Era uma espécie de lotaria, e se nos calhava vir a desenvolver demência, depois tínhamos que viver com essa condição e assumi-la até ao final das nossas vidas de uma forma passiva. Então, hoje sabemos
que há muita coisa a fazer, portanto há 40% que nós podemos fazer para prevenir e reduzir o risco. Ainda que o principal fator de risco seja de facto a idade, e nós todos queremos viver mais anos e acho que ao longo destes dias tem-se falado nisto. Isso não é uma hipótese, não vivermos mais anos, queremos fazê-lo. Portanto, o que é que nós podemos fazer para reduzir o risco de depois desenvolver demência? Há muitas coisas que, ou melhor, além da idade, que é o principal fator de risco, hoje nós sabemos que há 12 fatores de risco que são modificáveis e que estão ao alcance de todos nós alterar exatamente para trabalharmos em relação à saúde do nosso cérebro, desde o mais cedo possível até sempre, diria eu. Estes fatores de risco têm a ver, por um lado, com aspectos que nós já conhecemos associados ao nosso estilo de vida e, portanto, falamos de obesidade, tabagismo, sedentarismo, depressão, diabetes, hipertensão. Portanto, há todo um conjunto de fatores de risco que nós podemos ir controlando com um estilo de vida mais saudável, e também foi falado aqui ao longo destes dias, e nós já sabemos na realidade o que é que precisamos de fazer para ter um estilo de vida mais saudável, mas depois também há os fatores de risco menos conhecidos, como por exemplo a perda da audição, e a perda da audição é um fator de risco importante porque reduz a nossa capacidade de interagirmos todos socialmente e, portanto, aumenta a probabilidade de desenvolver deterioração cognitiva e de virmos a ter um diagnóstico de demência. Depois temos a questão da poluição do ar. Porquê? Porque há muitos agentes tóxicos na atmosfera que perturbam e lesam o cérebro e, portanto, vêm a desenvolver deterioração cognitiva. E, finalmente, e deixo sempre este para último, que é a questão do isolamento social. Portanto, eu acho que hoje em dia nós todos temos muita consciência de que devemos estimular a mente. E, portanto, do ponto de vista cognitivo, esquecemos muito a questão da interação social. E a verdade é que o isolamento é um fator de risco para desenvolvermos demência e temos que o trabalhar também através da criação de redes informais de apoio, amigos, família, já falámos aqui, exatamente para reduzirmos o risco. Portanto, há muita coisa a fazer e esta era a mensagem que eu queria aqui dizer relativamente à prevenção. Hoje em dia sabe-se, é um facto consensualmente conhecido e aceito em termos científicos, e era esta a palavra aqui que eu vos queria deixar este propósito, que nunca é demasiado cedo nem demasiado tarde para investirmos na redução do risco. Obrigada. Filipa, por trás de uma doença há sempre a necessidade de cuidar, não é? E cada vez mais o que vemos é que são mulheres tipicamente as que cuidam, perdoem-me os homens, mas é o normal, e principalmente neste processo de envelhecimento. Da tua experiência, como é que é a realidade dos cuidadores em Portugal e, como mulheres, não é? Como é que nós cuidamos de nós para poder cuidar dos outros? Portanto, o que é que devemos também fazer da nossa parte para garantir um bom cuidado? Certo. Então, se pensarmos, a maioria são mulheres, certo? Há estudos que dizem isso e há uma razão para isso, não é? Nós, quando fomos criadas, ou não sei, cada um acredita no que acreditar, quando nós surgimos, nós vamos ter filhos, em princípio, ou vamos cuidar de alguém. E, portanto, nós já fomos feitas para cuidar. Portanto, é mais natural para nós cuidar. Se calhar para um homem, os homens também cuidam bem, eu não estou a dizer que os homens cuidam mal, mas realmente a maioria de nós cuida. O que eu acho que pode ser interessante explorar, e é um trabalho que cada pessoa tem que fazer individualmente, que eu fiz quando fiz formação assim mais nesta área, eu escolhi e decidi cuidar. Cuidei da minha tia-avó, ajudei a cuidar da minha tia-avó, não era a única, e gosto muito de pessoas mais velhas e por isso fiz voluntariado, trabalhei em lares. Foi uma decisão minha, uma coisa que eu gosto, que me dá prazer, porque as pessoas dizem, como é que tu gostas disso? É horrível ir a um lar. Eu gosto mesmo, é uma coisa que me dá prazer. E o que eu acho que é importante é nós explorarmos porquê. Há uma história, eu tenho uma história de vida, como todos nós, não é? Então, é importante eu explorar porquê que eu gosto tanto de cuidar. Se calhar porque senti, no meu caso pessoal, posso partilhar, porque senti em alguns momentos que não tinha sido cuidada. E então sei o que é estar naquele lugar de não ser cuidado ou de não receber os cuidados. E por isso é importante eu saber porque é que eu gosto tanto de cuidar. Porque a partir desse lugar de eu me conhecer melhor, eu gosto de cuidar porque sei o que é não ser cuidada. Então a partir daí eu cuido de maneira diferente, com mais confiança, com mais autoconhecimento. E depois também estou mais consciente de quando preciso de tempo para mim. No lar, o que eu fazia ia para a casa de banho, porque era o único sítio em que ninguém me chamava a atenção. Então eu ia para a casa de banho e estava lá 10 minutos a descansar,
porque era o único espacinho que eu tinha só para mim. Tudo o resto, havia sempre solicitações, não é? 30, 40 pessoas mais velhas, as cuidadoras, toda a gente precisa de atenção a todo momento. E eu, como estou sempre, o que é que precisam? O que é que precisam? Estou sempre para fora, descurava o meu autocuidado. E para as cuidadoras é tão difícil, para mim é tão difícil, por isso eu sei que para muitas cuidadoras é cuidar de mim. E então tenho que estar muito atenta, o que é que eu preciso agora? E no fim, se a Sofia me der a oportunidade, eu gostava de fazer um exercício convosco, que demora um minuto. Claro, um minuto. estamos bem de tempo, para já. Mas fazemos no fim, Claro que sim. e por isso, para as cuidadoras em geral e cuidadores, e para quem tem muito esta ação de para fora, o que é que vocês precisam? Sofia, o que é que precisas? Estás bem? Estás bem sentada? Os sapatos estão confortáveis? Para quem está para fora, é muito difícil eu olhar para mim e ver, espera, eu estou a ver da Sofia, mas eu agora se calhar preciso de qualquer coisa também. Por isso eu sei que isto acontece com as cuidadoras e pronto, acho que era isso. Sim? Boa, obrigada. Deixamos então um minuto final para tu fazer Tá bem. o teu exercício. Obrigada. Rita, tu trazes aqui a plataforma Amplitude, já vimos na apresentação de Cascais, não é? Que é um dos projetos apadrinhados também, e traz aqui novas soluções na ótica da prevenção, que é trazer a arte também para este tema da saúde mental. Queres-nos explicar um bocadinho aqui como é que é esse Com processo? muito gosto e um privilégio. Também agradeço à Maria e à Rebeca poder estar a trazer este tema da importância de levar a arte à saúde, e quando eu falo de saúde, é a saúde em geral, mas em particular também nos contextos assistenciais. Porque na minha experiência, e eu venho também com uma experiência de mediação cultural, que foi onde começou a surgir esta paixão pelo público mais velho, há falta de oferta e o que existe é sempre uma perspectiva muito de minimizar as competências. E, portanto, eu acho que é importante levar a arte, porque eu considero que a arte abre oportunidades de olharmos para a realidade e para nós próprios, mas para a realidade circundante de uma forma diferente. Ou seja, a arte transforma, a arte ajuda-nos a mudar paradigmas em relação a nós próprios, mas também ajuda-nos a olhar para a realidade e a acrescentar e enriquecermos, e, portanto, é algo que fomenta aprendizagens. E está mais comprovado, a nível também de estudos, já que o que eu estou a dizer já está cientificamente comprovado. E quando eu falo da arte, falo de movimento, está mais comprovado que a nível, por exemplo, de pessoas com doentes de Parkinson, a doença de Parkinson, a dança é fundamental. Com as demências, a música tem um papel tremendo, porque é como eu costumo dizer que é uma chave mágica que abre o acesso ao outro, que durante uns tempos, a pessoa com demência, há alturas em que desaparece, deixa de estar à nossa frente. E a música tem a possibilidade de abrir aquele canal de comunicação. Por instante, nós voltamos a reencontrar a pessoa e a pessoa reencontra-se a ela própria num discurso a falar, a recordar, e, portanto, a arte, sem dúvida, é um canal de abertura e é um canal de transformação, de aprendizagem, e eu considero que nós temos que continuar constantemente a aprender, e a arte, para mim, é esse desafio de introduzir a bitola na forma como olho para o outro, para romper este paradigma de que o envelhecimento, à medida que vamos envelhecimento, vamos para menos. Sou menos capaz, tenho menos interesse, se calhar não tenho as mesmas competências para aprender, não estou tão motivado, e a vida é uma passividade em que eu estou como espectador passivo. E eu considero que nós temos que ser espectadores ativos, implicados, críticos, e temos que olhar para as pessoas que estão à nossa volta e às pessoas mais velhas e às pessoas com algum tipo de patologia, independentemente da sua condição, como pessoas e não com a condição que a determina naquele momento, que lhe pode atribuir fragilidade ou algum tipo de dificuldade de se integrar aos nossos olhos da forma que acharíamos. Portanto, eu acho que temos que olhar de uma forma capacitadora, e o meu trabalho com a plataforma Amplitude, à parte de trabalhar diretamente com os utentes, em maioria centros de dia, trabalho muito na formação a cuidadores e a técnicos de saúde para sensibilizar para as práticas artísticas, para primeiro eles próprios contactarem com esse processo criativo, porque eu acho muito interessante. Eu sou muito interativa nas minhas formações e faço várias dinâmicas e trabalho muito o corpo. E é muito curioso, nós estamos completamente desligados do corpo, ou seja, nós somos uma cabeça andante. Portanto, o nosso corpo, que é aquilo que nós habitamos desde que nascemos, é a nossa casa primária,
nós estamos completamente desligados. E quando eu proponho exercícios de movimento aos técnicos, é muito curioso porque, mas agora vamos fazer exercícios de movimento? E certamente, se eu agora fizer aqui algum desafio, as pessoas muitas, mas eu não sei dançar, eu não sei, eu agora vou ter que me expor. E é interessante porque são as mesmas pessoas que depois colocam desafios aos outros, mas não sabem elas próprias o que é estar nesse lugar de desconforto, não sabem o que é ter que, se calhar, sair dessa zona de desconforto para se expor e descobrir elas próprias como é que é a sua relação desde um outro lugar. E, portanto, se nós primeiro potenciamos essa sensibilidade para depois colocar os técnicos nesse lugar, para eles terem esse autoconhecimento, vamos estar a empoderar profissionais a poderem se relacionar com as pessoas de uma forma muito mais positiva, muito mais capacitadora de encorajar o outro e de acreditar que o outro é capaz e não olhar para o outro desde a incapacidade, que é achar que o outro realmente não está já nas suas competências máximas. Portanto, eu acho que a arte transforma, movimenta, a arte cuida. Muito bem, e há que levar a arte obrigada. nesse lugar. Também é importante e está cada vez mais na ordem do dia a questão da inclusão. Também vimos isto no painel anterior. Sandro, lançaste um projeto que é o Manicômio, não é? Que no fundo olha para as pessoas como pessoas e pessoas ao qual foi diagnosticado questões de saúde mental. Portanto, gostava que nos explicasses também um bocadinho do projeto e também, mais uma vez, com a entrada da arte na forma como Ok. Então, o Manicômio é o único sítio em Lisboa que não há problemas de doença mental. Não há, e é muito simples, porque nós não temos problemas em falar de doença mental. Enquanto vocês, provavelmente nas empresas, no vosso dia-a-dia, com os parceiros, com o que é que seja, têm medo de falar, para nós é muito normal falar de doença mental. Portanto, não há problemas de doença mental dentro do manicômio. Mesmo que as pessoas que tenham diagnosticadamente esses problemas, seja as pessoas que trabalham com os nossos artistas, seja os nossos psicólogos ou psiquiatras que trabalham connosco, somos todos vistos como uma equipa. Os nossos psicólogos ou psiquiatras não podem trabalhar com os nossos artistas na parte clínica, mas podem trabalhar como colegas de trabalho. E isto é que acontece dentro do manicômio. A abordagem é muito simples, não há aqui um grande bicho de sete cabeças. Nós tratamos as pessoas porque aquilo que elas são. Quando as pessoas chegam ao manicômio, a primeira coisa que nós fazemos é prestar atenção à pessoa. E quando eu estou a dizer isto, não é aquela conversa da treta. Nós prestamos atenção à pessoa. E depois trabalhamos o valor que essa pessoa tem. E nunca neste processo falamos de doença mental. Pronto, e ao fazer isto, estamos a trabalhar a doença mental. Claro. A arte cuida QB. Agora vamos aqui falar aqui um bocadinho. O nosso know-how é arte, mas nem todos podem ser artistas. Nem todos têm qualidade. E no manicômio isso é evidente. Quem não tem qualidade é a vida, há outros projetos que podem participar, apesar de nós darmos o apoio que temos que dar, como é óbvio. Os nossos artistas são pressionados, entre aspas, como qualquer artista, como qualquer profissão, a realizar o melhor trabalho possível. Não vai para nenhuma exposição, seja no MAT, que vamos ter este ano uma grande exposição no MAT, ou vamos ter agora em Londres e outra em Paris, não vai nenhuma exposição onde vai por pena. Coitadinho, pá, vão todos e não vai, isso não acontece. O nosso processo de trabalho é como se fosse parte curatorial, expositiva, portanto olhamos para o trabalho, se o trabalho for bom, e se fazer sentido para aquela exposição, atuamos e fazemos a exposição. Este processo é muito importante para quê? Porque nós trabalhamos acima de tudo dignidade. E dignidade humana, social, artística e financeira. Há esta parte que esquece sempre todos os projetos sociais, que é a parte financeira. As pessoas acham que as pessoas que trabalham em projetos sociais não podem ganhar dinheiro ou não têm que ganhar dinheiro. E eu acho que os responsáveis pelos projetos sociais deviam ganhar mais como Chia. Já não está cá, não? Não está preso, mas não. E eu acho que a nossa responsabilidade e o que nós fazemos em termos de... Agora eu vou usar aquelas palavras chavões que toda a gente usa, que é capacitação, empoderamento, essas coisas todas, empreendedorismo, essas coisas todas. Nós trabalhamos com propósito. E isso é muito importante no dia-a-dia de hoje, nós trabalhamos com propósito, seja com os propósitos que vocês acharem que é o vosso propósito, as vossas escolhas. No manicômio basicamente é isto. Quer dizer, o manicômio começou assim, há pouco falávamos, eu gosto de projetos muito pequenos, neste momento já são 40 pessoas. Né? Nós estamos a dar consultas aqui no MAT, em Cascais, no Beato, estamos a dar consultas sem paredes, onde quem escolhe, onde quer ser consultado é a própria pessoa. Nós não usamos a palavra utente, nem doente, nem paciente, nem cliente. Usamos o nome das pessoas, ok? Claro, mas... E neste processo é muito importante usarmos o nome das pessoas. Isto é precisamente direitos humanos.
O que nós trabalhamos mais neste momento, trabalhamos com direitos humanos. Trabalhamos na ONU, trabalhamos com a OMS, trabalhamos com empresas a explicar que a saúde mental, a prevenção da saúde mental é exclusivamente direitos humanos. É tratar as pessoas por aquilo que elas são, pela sua identidade, pelo seu valor. E estar sempre presentes em momentos de decisão. As pessoas não são apenas para abrir portas, são para estar em momentos de decisões das empresas. E isso é o que nós fazemos diariamente com esta gente toda. Trabalho com muitas aqui atrás, dou muito na cabeça estas pessoas aqui atrás, mas faz parte deste processo. Olharem para as pessoas, pelas pessoas que são, haver muita empatia, mas acima de tudo reconhecer o valor. E nós no manicômio reconhecemos apenas o valor e depois trabalhamos em outras áreas, mas não temos tempo, acho eu. Já não. Só para acabar, não é? Como de médico e louco todos temos um pouco, eu queria só desafiar-vos a deixar uma última receita, não é? Já fizemos o diagnóstico, já analisámos o problema, já demos aqui alguns elementos de prevenção. Queria que nos deixassem uma última receita, se calhar. Pode ser a última? Desafio a Posso todos. ser a última? Força. Eu queria ser a última. Pode ser a última. Rapidamente, Vera, receita. Uma receita aqui para a saúde mental. A receita para a saúde mental é não nos pré-ocuparmos tanto e é ocuparmos mais de nós e dos outros. Muito bom, obrigada. Rita. É manterem-se curiosos e lançarem-se ao desafio com propósito. É baba de camelo, eu gosto. É procurar ajuda quando é preciso. Há bocadinho eu falava em prevenção, mas a verdade é que estou aqui a representar a Associação Alzheimer Portugal, portanto, além de prevenção, obviamente trabalhamos em intervenção e eu não podia deixar aqui de dar exatamente esta mensagem, procurar ajuda quando precisarem e rapidamente, em vez de deixarem a coisa evoluir e depois ser muito mais difícil intervir. Obrigada. Filipe, força. Então, eu vou ficar de pé, que é para eu estar tão desconfortável como vocês, espero, estejam agora a seguir. Então, o desafio é 1 minuto e é o convite a fazerem isto todos os dias, pelo menos uma vez por dia, ok? Então, podem tocar no corpo, se fizer sentido para vós, fechar os olhos, é o convite, experimentem, ninguém está a olhar para vós, acho que só estão a filmar-me a mim, portanto, eu convido toda a gente a experimentar, é só tocar no meu corpo, onde for confortável, fechar os olhos e perguntar a mim mesma, ou a mim mesmo, como é que eu estou agora? Só isso. E ouvir a resposta. Como é que eu estou agora? Queria conversar contigo. Vou apanhar a bicicleta para casa. Não estou a pensar na baba de camelo, aposto. É como o tempo já acabou, desculpem interromper o vosso processo interior. Eu costumo também na formação, nos círculos, perguntar a toda a gente, como somos muitos não dá, eu vou partilhar como é que eu estou, que é para perceberem que é mesmo importante. Eu agora estou muito nervosa de estar aqui, estou a tremer. A ideia é que não venha só uma palavra, pode vir uma imagem, uma cor, um movimento, e eu agora estou assim, com medo e nervosa. Mas pronto, é só isto, façam isto todos os dias.